Irmãos, o texto que eu escolhi para a nossa meditação nessa noite se encontra lá no Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Marcos. Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Marcos, capítulo 7, verso 24, diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de sua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Que Deus abençoe com a sua palavra lida. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, texto da palavra de Deus, escrito aí por Marcos, né, Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Marcos, fala de uma mulher que desejava a cura da sua filha. E essa mulher era estrangeira, né? Ela era de Tiro, ela era uma mulher sírio-fenícia, né? Isso significa que Marcos, ao descrever essa mulher, estava disposto a descrever uma mulher que não era descendente da família de Abraão, ou seja, não era judia, não era descendente dos hebreus, ou seja, era uma mulher estrangeira, alguém fora do povo de Deus. Por isso, né, Marcos faz essa distinção em que Jesus está num lugar afastado, um lugar que é uma terra estrangeira, e ainda se lhe apresenta uma mulher que desejava ter a cura da sua filha, mas uma mulher completamente estranha à fé, ou seja, completamente estranha à herança da fé. Alguém que não tinha parte com Abraão, alguém que não tinha parte com as promessas de ser povo de Deus, de ser alguém descendente daqueles que nasceram na fé. E por isso Marcos faz questão de apresentar essa mulher, né, com a sua descendência, com a sua origem. Traz para nós essa intenção de mostrar a origem dessa mulher. Todos nós sabemos, irmãos, que quem escreve o livro de Marcos, quem escreve, né, este livro, esse jovem escritor, ele ouviu as mensagens das histórias de Jesus pela boca de Pedro, né? Quem consegue ter essa lembrança vai lembrar que esse evangelho escrito, o primeiro evangelho a ser escrito, é escrito por Marcos, e Marcos escreve o evangelho porque ele recebe de Pedro, ele tem as informações do apóstolo Pedro, né? E a gente vai saber também que Marcos, quando escreve a história de Jesus no seu evangelho, escreve para uma igreja distante, né? Para a igreja de Roma. A igreja que estava em Roma, a igreja dos romanos, queria saber a história de Jesus pela boca de Pedro. Queria que Pedro contasse a história de Jesus.
E por isso Marcos tem esse cuidado de, ao escrever, sempre estar apontando, né, para a importância do Evangelho ter chegado àquela igreja, a igreja de Roma. Não é uma igreja de descendência judaica, não é uma igreja onde os membros dela tinham como descendência os hebreus. Então Marcos faz questão também de mostrar como a palavra de Jesus, como a boa nova de Jesus chegou até a Roma, chegou até os romanos. Por isso eu queria que nós pudéssemos pensar nessa noite, né, sobre algumas marcas que o Evangelho traz para a vida do cristão. Hoje nós estamos aqui, vivemos a nossa vida de maneira tal, né, de uma tal forma, de tal maneira, que nós precisamos entender como é que o Evangelho chegou a nós. Por que que nós também podemos nos considerar herdeiros da fé? Quais são os motivos que nos levam a nos considerar como herdeiros de Abraão, herdeiros do primeiro homem que saiu da sua terra, saiu da sua parentela e obedeceu a Deus? Assim é Abraão, né? Quem lê lá em Gênesis vai ver que Abraão foi o primeiro homem que Deus chamou, um homem que habitava na terra de muitos deuses, e Deus o chamou da sua terra e disse assim: Abraão, olha, vai para a terra que eu vou te mostrar, sê tu uma bênção, e aonde você pisar, a planta do seu pé, eu vou abençoar a sua vida. E Abraão saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela, largou tudo que tinha, né, de parentes, de ligações com aquela terra, e saiu para obedecer a Deus. Obedecer a Deus, indo para a terra de Canaã, indo em direção à terra de Canaã. Chegando lá, ele não tinha como possuir aquela terra, mas Deus falou assim: olha, olha para tudo desse lugar, olha para todos os lados desse lugar, tudo que você está vendo será teu, eu vou dar a ti e a tua descendência, se você me servir, se você me obedecer. Se você estiver em obediência à minha voz, eu vou te dar toda essa terra. E farei mais, eu multiplicarei a tua descendência. Você terá uma descendência como a areia do mar, como as estrelas do céu. E Abraão creu completamente em Deus, e isso foi lhe imputado por fé. Isso foi lhe imputado para ser chamado o pai da fé. Isso foi lhe imputado como aquele que mereceu as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E hoje, irmãos, hoje nós estamos aqui, não temos o sangue de Abraão, não somos herdeiros de Deus, mas temos essa segurança, né, de que também somos herdeiros da terra prometida, do Israel de Deus, somos herdeiros do reino celeste, somos herdeiros em Cristo Jesus de uma vida nova, uma vida com Deus. Portanto, é preciso saber o que nos faz cristãos, o que nos faz filhos de Deus, o que nos faz homens e mulheres que recebem de Deus as bênçãos para a caminhada. E eu quero que você olhe para o texto sagrado que a gente acabou de ler. Porque Jesus, ele vai, depois de ter pregado, e se você ler o texto anterior, né, Jesus vai falar um pouquinho sobre, ele andou por sobre o mar, mas ele também estava rebatendo algumas críticas, né, dos judeus, onde os judeus diziam, né, eles diziam que as coisas que eram comidas faziam mal às pessoas, né? E aí Jesus disse assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. E por isso Jesus faz essa crítica aos judeus, porque na verdade eles tinham um cerimonial, algumas coisas que levavam ele a se isolar das pessoas, do mundo, faziam com que aqueles homens pudessem se diferenciar de muitas pessoas, a maneira como lavavam as mãos, a maneira como se vestiam, a maneira como lidavam com as pessoas.
E Jesus vai dizer, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Nem mesmo os discípulos puderam compreender essa palavra. E Jesus teve que explicar, dizendo o seguinte, olha, o que sai pela boca vem do coração. Ou seja, é algo interno, é algo que já está dentro da mente. O que entra pela boca vai para o estômago e sai em lugar escuso. Mas o que sai da boca, aquilo que provém da boca, aquilo que sai da nossa boca, provém do nosso coração, onde reina a malícia, onde reina a maldade, onde reina muitas coisas que contrariam a vontade de Deus, e isso contamina o homem. Por isso Jesus vai dizer assim, olha, homens, o que nós precisamos vigiar é o que está dentro do nosso coração. O que nós precisamos cuidar para que não contamine a nossa vida são as coisas que estão dentro de nós. Nós precisamos lutar contra a vontade da carne. Nós precisamos lutar contra esta coisa que nos afasta da presença de Deus. Por isso Jesus vai falar dessa mulher sírio-fenícia. Por isso Marcos quer levantar esta mulher sírio-fenícia para nos apresentar, na verdade, as qualidades, as qualificações do verdadeiro cristão, daquele que realmente é descendente de Abraão, daquele que realmente é descendente da fé. E a primeira coisa, irmãos, que eu vejo nessa mulher, né, é que ela tem uma filhinha. E essa filhinha está endemoniada. Ela está endemoniada. E a gente percebe claramente, né, que aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus naquele lugar, uma mulher estrangeira, uma mulher que nem conhece a fé de Abraão, nunca ouviu falar da fé de Abraão, nunca ouviu falar do Messias, do Salvador, mas quando ela ouviu falar que Jesus estava na sua cidade, quando ela ouviu falar que Jesus estava em Tiro, Jesus não estava ali na Judéia, Jesus não estava em Cafarnaum, Jesus estava agora num lugar estrangeiro, algo que ninguém deveria conhecer a ele saiu para se retirar, ele saiu para um lugar isolado, mas quando aquela mulher soube que Jesus estava ali, ela foi procurá-lo. Foi procurá-lo. Sabe por que ela foi procurá-lo? Porque ela precisava de ajuda. Ela precisava de auxílio. E ela ouviu falar que Jesus podia fazer certas coisas que muita gente não podia fazer. Simplesmente ela ouviu falar que Jesus fazia coisas maravilhosas que ninguém mais fazia. Ela não tinha a fé de Abraão, ela não tinha as convicções de Abraão, mas ela ouviu falar que Jesus podia fazer algo por sua filha. Que ele fazia coisas maravilhosas pelas pessoas e que de alguma forma ela podia receber algo para a sua filha. Irmãos, eu vejo a primeira coisa importante nesse texto, porque eu vejo uma mulher que sente a dor do outro. Eu vejo uma mulher que, apesar de ser filha, né, é uma mulher que se sente angustiada por não poder fazer nada pelo outro, por não poder ajudar o outro na caminhada, por não poder ajudar o seu semelhante naqueles momentos que ele não tem condições de se ajudar, alguém dominado, alguém possuído, alguém que não tem condições de saber o caminho, mas a mulher sente a dor do outro. E isso me lembra claramente um mandamento do Senhor. Às vezes a gente gosta de ser acudido. Às vezes a gente gosta de ser visitado, por exemplo, né? Estou doente, gostaria de receber uma visita, me alegro quando alguém visita. Às vezes a gente se sente necessitado, né, de que o outro olhe para nós. E no nosso tempo muito mais, né? Quantas pessoas estão se sentindo solitárias na caminhada, quantas pessoas estão se sentindo sozinhas, quantas pessoas se sentem abandonadas pelo outro.
por seus pais, pelos seus amigos, pelos seus familiares. Quantas pessoas estão assim, se sentindo desprezadas e abandonadas por aqueles que deveriam estar ali ao lado, por aqueles que deveriam se aproximar, por aqueles que deveriam sustentar na hora da dificuldade. E quando eu me lembro dessas coisas que acontecem ainda hoje, eu vejo uma mulher nas Escrituras Sagradas, que sente a dor da sua filha, porque ela está angustiada por causa das situações em que ela passa. Não tem como ser curada, não tem como ser libertada. E quando ela vê Jesus, vê a possibilidade de libertação da sua filha, vai correndo procurar, ajoelha, se humilha diante da presença de Jesus. E isso me lembra, irmãos, a pergunta de um escriba para Jesus, dizendo assim: quem é o meu próximo? E Jesus disse assim: olha, conta uma história que um homem foi assaltado, deixado quase morto à porta da cidade, e de repente veio um sacerdote, um homem de Deus, um homem que conhecia as Escrituras Sagradas, passou por aquele homem caído, por aquele homem machucado, em vez de passar na calçada, ajudá-lo, passou de largo. Veio depois um levita, um cantor, um músico da igreja, e chegou na mesma forma, passou por aquele homem caído e passou de largo. Mas veio um samaritano, um homem que tinha uma mistura, era miscigenado, um homem que não tinha nada a ver com a religiosidade dos judeus, mas viu aquele homem caído, chegou, se aproximou, passou óleo, passou azeite, ajudou na cura das feridas, pegou aquele homem, colocou no cavalo, levou para uma estrebaria e ajudou aquele homem, contribuiu para a sua recuperação. Esse é o próximo, esse é aquele que se aproxima. Ou seja, o que eu vejo, irmãos, é que às vezes nós não imaginamos, mas uma das coisas que marca a vida do cristão, a marca ser servo de Deus, é você amar o seu próximo. Isso marca a vida do verdadeiro servo de Deus. Assim como marcou Abraão, assim como marca todos aqueles que servem a Deus. Ora, porque quem ama a Deus ama o próximo, ama aquele que caminha ao lado. E é isso que a gente vê nesse texto sagrado. Uma mulher que não é descendente de Abraão, uma mulher que não faz parte da nação judaica, mas que, pela misericórdia de Deus, tem um coração favorável com aqueles que estão ao seu redor, com aqueles que Deus coloca ao seu redor. Tem um coração onde o sentimento brota em favor daqueles que caminham ao lado. Isso é ser cristão, isso é ser verdadeiro servo do Senhor. Ter no coração o desejo de auxiliar, de ajudar, de contribuir para que o outro possa ser restaurado na sua vida. Por isso nós precisamos entender, o verdadeiro cristão é aquele que ama. Ama. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então é preciso lembrar que uma das marcas do verdadeiro cristão é que ele tenha no coração amor ao próximo, amor ao seu semelhante, amor àqueles que o Senhor coloca ao seu redor. Isso é necessário para ser verdadeiro cristão. Mas há uma outra coisa que chama a atenção nesse texto. Não é só a preocupação com aquela filha, né? Essa é uma coisa que Marcos mostra claramente, que qualquer gentio, qualquer estrangeiro pode ser alcançado pela misericórdia de Deus, pelo Evangelho de Jesus. Se tiver amor no coração, né, e o amor é o dom maior, esse amor vai fazer dessa pessoa alguém aprazível, alguém que Deus ama. Mas o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que Jesus diz assim para aquela mulher: olha, mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, não é bom. Primeiro se dá o pão aos filhos, depois se dá aquilo que sobrar aos cachorrinhos. E aquela mulher
certamente, né, Jesus estava colocando aquela mulher à prova na sua fala, né? Não que ele não quisesse atendê-la, não, pelo contrário, né? Jesus sempre queria atender alguém, sempre queria contribuir com o auxílio de alguém. Mas Jesus estava querendo uma resposta daquela mulher. E aquela mulher entendeu claramente o que Jesus queria dela. E ela chega e diz: Senhor, eu sei que o pão é dos filhos, mas os cachorrinhos embaixo da mesa comem das migalhas que caem das mãos das crianças. Ou seja, se a bênção de Deus é para alguém, essa bênção se espalha para aqueles que nem foram chamados para isso. E é isso que aquela mulher entende. Aquela mulher entende que, de alguma forma, a boa mão do Senhor também está sobre a sua vida. Mesmo que ela seja indigna, que não seja filha de Abraão, mas de alguma forma as bênçãos do Senhor serão recaídas sobre a sua vida. Nem que sejam como migalhas, mas para ela está tudo bem. Ela recebe as migalhas. Mas era isso que Jesus estava dizendo. Uma mulher que Jesus disse assim, primeiro, ou seja, Jesus disse assim, olha, eu não vim para os gentios. Vai embora, mulher. Ele não falou isso. Mas ele disse assim, primeiro, ou seja, de alguma forma você pode receber as bênçãos do Senhor de maneira secundária. Primeiro se dá o pão aos filhos, depois se dá aos cachorrinhos. Jesus disse assim, olha, você pode até receber as bênçãos do Senhor, mas espera um pouco mais. Mas aquela mulher disse assim, Senhor, eu não quero receber as bênçãos do Senhor amanhã, eu quero hoje. Eu sei que eu tenho direito às migalhas, e as minhas migalhas eu quero hoje, eu quero agora. Eu quero agora. Foi o que aquela mulher disse para Jesus. Senhor, se a tua boa mão é para com os filhos, mas os filhos também derramam as migalhas e caem e abençoam os cachorrinhos, eu quero as minhas migalhas agora, Senhor. Ousadia, né, daquela mulher? Ousada. Uma mulher ousada, porque Jesus disse assim, olha, espera a tua bênção chegar, ela vai chegar na sua casa. E ela diz, não, Senhor, eu quero agora, porque os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. A minha bênção é para hoje, é para agora. Eu preciso dela hoje, eu preciso dela agora. Foi o que aquela mulher estava dizendo. Às vezes eu fico me imaginando, né? Porque hoje nós vivemos um tempo onde os crentes ficam mandando em Deus, né? Ficam mandando em Deus. Faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, faz aquilo outro. E esquecem que são servos. E esquecem que são eles que deveriam agradar a Deus com as suas vidas. Eles que deveriam servir a Deus, sendo glorificado Deus na sua vida, na sua história. Hoje a gente vê que Deus só é glorificado quando Ele atende uma oração, quando Ele atende um clamor. E às vezes nós ficamos imaginando quem é o servo nessa história, se Deus é o servo ou se os crentes são os senhores. Terrível coisa, querido, porque nós precisamos reconhecer quem somos. E isso é uma marca do cristão. É quando ele reconhece quem ele é. E quando eu reconheço quem eu sou, eu reconheço que Deus me ama. Com as minhas imperfeições, com as minhas limitações, com as minhas impossibilidades, porque eu não consigo fazer exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. Não consigo. Porque se eu conseguisse, eu não precisava que Jesus morresse na cruz por mim. Se eu conseguisse cumprir toda a lei de Deus, eu não precisaria que Jesus fosse à cruz do Calvário pela minha vida. Portanto, eu não consigo cumprir cabalmente aquilo que Deus quer de mim. Por isso eu reconheço quem sou, reconheço que preciso da misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida.
Eu necessito que o Senhor se levante todas as manhãs e derrame sobre mim a sua misericórdia. É isso que está lá, o sábio Salomão escrevendo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É isso que o sábio escreve. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Portanto, eu preciso que toda manhã o Senhor se levante e derrame sobre mim a sua misericórdia. Porque eu não sou perfeito, eu não sou completo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Mas tem gente que acha que não precisa de Deus. Tem gente que acha que está tudo bem, que consegue cumprir cabalmente. Aquela mulher sabe claramente quem ela é e que ela precisa da misericórdia, ela precisa imediatamente que o Senhor se levante sobre a sua vida. E ela busca exatamente isso, ela busca que o Senhor se volte para ela naquele instante, que compreenda a sua dor, que compreenda a sua angústia, mas que veja a sua fé. É o que ela está mostrando. Eu não confio em mim, eu não confio nos meus atos, eu confio na tua misericórdia, eu tenho fé no teu poder, eu tenho fé no teu agir, eu tenho fé na tua graça. É isso que aquela mulher está dizendo. Eu sou miserável, eu nem sou filha, eu sou miserável, mas eu necessito da tua graça, eu espero na tua graça, eu confio no teu amor, eu confio na tua misericórdia. É o que essa mulher está fazendo. As Escrituras mostram isso. Que essa mulher está não somente derramando o seu amor por seus próximos, por aquele, mas que está confiando plenamente na misericórdia do Senhor. E eu queria lembrar isso. Né? Essa é uma marca do cristão. A marca do cristão, né, não é o cristão que se convence porque ouviu a palavra de Deus que ele é capaz. Não. O verdadeiro cristão reconhece quem ele é. Pecador. O verdadeiro cristão reconhece que sem o auxílio de Deus nada é e nada pode fazer. Que precisa do Senhor se levantar todos os dias para abençoar a sua vida. O verdadeiro cristão reconhece que sem a misericórdia de Deus ele não é nada. Esse é o verdadeiro cristão. Eu fico olhando os jogos de futebol, né? E nesta semana parece que foi eliminado um time de futebol da nação do Irã. E eles choraram amargamente pela derrota, pela perda da classificação. Choraram amargamente, eu fiquei pensando, meu Deus, que tipo de sentimento nós temos vivido nesse mundo? Nós lutamos por coisas materiais e esquecemos das coisas mais importantes. Lutamos por coisas que não favorecem a nossa caminhada, não favorecem a nossa vida. Tudo que a gente tem vai passar. Mas uma coisa não passa. A presença do Senhor, a sua misericórdia. Isso não passa. E muitas das vezes nós não choramos, não nos colocamos diante do Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, me auxilia, me ajuda a ser melhor. E a gente tem perdido isso, perdido o vínculo com Deus, perdido uma relação de amor com o Senhor, uma relação onde nós reconhecemos quem somos e quem Ele é, o que Ele pode fazer por nós. Irmãos, Jesus atende a fé desta mulher. É o que Ele fez. Mulher, por causa desta palavra. Porque você, mulher, reconheceu quem é e reconheceu quem eu sou, mulher. Por causa dessa palavra, por causa daquilo que você colocou no coração hoje, você tem a sua bênção.
porque você acreditou no meu amor, acreditou na minha graça, acreditou na minha misericórdia, porque você resolveu confiar em mim. Tenha a tua bênção agora, mulher. É isso, querido. Nós precisamos lembrar que o verdadeiro cristão coloca a sua esperança no Senhor. O verdadeiro cristão não tem esperança na sua própria existência, no próprio ato de agir, de fazer, mas a sua expectativa está na misericórdia de Deus, através de Jesus. Então, essa mulher, ela apresenta essa marca. A marca do cristão é uma marca que mostra que ele tem a confiança não nele, mas em Cristo Jesus. Ele espera por Cristo Jesus. A sua esperança está no Senhor. E aí Marcos, encerrando, irmãos, Marcos descreve que a palavra de Jesus para aquela mulher é a seguinte: por causa dessa palavra, mulher, por causa daquilo que você acabou de falar, a tua filha está liberta. Por causa da tua palavra, a sua filha está liberta. Jesus disse: vai para casa, vai para casa, vai para casa. E aquela mulher foi. Essa é uma outra coisa importante nesse texto sagrado. Porque uma das coisas que marca a vida cristã, e eu acho que a gente não pode tirar isso da nossa mente, do nosso coração, porque esta mulher, ela vem demonstrando não só a sua fé, a sua esperança naquilo que Jesus podia fazer pela sua vida, mas quando Jesus fala ao seu coração, quando Jesus diz a ela: vai para casa porque o seu pedido está atendido, aquela mulher acaba saindo daquele lugar, indo para casa. E Marcos registra que ela chegou em casa, encontrou a menina bem sentada na cama e sã, né? Eu fico a imaginar, irmãos, porque eu vejo uma mulher que em momento nenhum disse a Jesus: Jesus, olha, já que você disse que ela está boa, vai lá comigo para a gente ver ela. Não, ela não pediu para Jesus acompanhar. Ela simplesmente foi. É uma confiança de que aquela palavra era uma palavra verdadeira, palavra de vida, palavra de restauração da sua casa, da sua família, daqueles que o Senhor colocou ao seu redor. Ou seja, é uma mulher que ouviu a palavra e a palavra trouxe paz ao coração dela. Imagine, né, irmãos? A gente tem gente indo para a igreja todos os dias. E eu fico impressionado porque a palavra de Deus, como ela mesma afirma, a palavra de Deus é espada, que vai no profundo da alma, traz entendimento, traz discernimento, traz compreensão. O salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Cara, eu fico impressionado porque quando a gente olha para a palavra de Deus e sabe do poder da palavra de Deus, a única coisa que traz ao nosso coração é a paz. Porque a palavra de Deus vai se cumprir, ela vai se realizar, mesmo que eu queira ou eu não queira, a palavra de Deus vai se cumprir. Mas tem gente que vai na igreja todos os dias, tem gente que assiste culto todos os dias, mas que a palavra de Deus não faz diferença na vida da pessoa. Entra aqui, sai aqui. A palavra de Deus não traz paz, a palavra de Deus não traz segurança, a palavra de Deus não traz correção, mudança. A palavra de Deus tem que trazer mudança. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção. E a gente às vezes olha a pessoa, todo dia ouve a palavra, todo dia lê a palavra, todo dia escuta a palavra, mas não muda nada.
Que palavra é essa que entra no ouvido e sai no outro? Que palavra que eu estou escutando que não faz morada no meu coração? Jesus mesmo vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será comparado ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o vento, vem a tribulação e a casa não se abala. Mas tem gente construindo, ouvindo a palavra de Deus como ouvido de mercador e construindo uma casa sobre areia, porque chega na hora da tempestade, não há confiança, não há alegria, não há paz em Cristo e a casa desaba, porque é construída sobre areia. Eu não sei, sinceramente não sei, porque a gente tem ouvido hoje. E o que a gente tem escutado talvez não seja a palavra de Deus. E os crentes que a gente vive vendo são crentes completamente sem estrutura. São homens e mulheres sem paz no coração, sem alegria do Espírito Santo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama é amado de Deus, é amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele, disse Jesus. Quem tem Deus pode ter insegurança. Quem tem o amor de Deus sobre si pode ter angústia. Essas coisas passam na vida do verdadeiro cristão. Olha para a mulher Sirifenícia, que não conhecia nem Abraão, que nem teve contato com o povo de Deus, mas quando ouviu Jesus falar, a mulher voltou para casa em paz, porque sabia que Deus estava operando em favor da sua vida. Ela voltou para casa, ela não procurou outro médico, ela não procurou outra pessoa, ela procurou a casa, porque sabia que o Senhor estava operando em favor da sua vida. Nós precisamos lembrar que o verdadeiro cristão acolhe no coração a palavra de Deus. O verdadeiro cristão coloca a palavra de Deus, esconde ela no coração, guarda, para que ela faça parte da sua vida, para que ela faça parte do seu ser, para que ela controle as suas ansiedades, para que ela controle os seus medos. Porque se você tem a palavra de Deus, tem a presença de Deus, pode andar no vale da sombra da morte, sem medo, porque o Senhor está presente. O Senhor está ali. Ele é o libertador. Ele é aquele que livra de todo mal. Glória a Deus. Por isso, irmãos, quando Marcos escreve esse texto sagrado, ele nos apresenta que a gente tem que guardar o nosso coração, porque o verdadeiro cristão, ele precisa viver pela fé e pela palavra. O verdadeiro cristão vive nesse mundo sendo bênção para outras pessoas, e ele só pode ser bênção para outras pessoas se ele tem a fé e a palavra. Se ele não tem fé e não tem a palavra de Deus, nunca poderá abençoar vidas. Nunca. Mas se ele tem a palavra de Deus, se ele tem a fé, ele pode ser um abençoador de vidas. Eu espero que a gente lembre disso. Quando o Neco cantou o Salmo 84, o Neco cantou o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Eu encontrei os teus altares. Aonde eu fico em paz, eu encontrei os teus altares. Senhor, Rei meu e Deus meu. Que a gente possa lembrar, irmãos, da importância de ser um verdadeiro cristão.
Se você quer abençoar vidas, esteja na presença do Senhor, vivendo com fé e vivendo pela palavra. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrando o culto dessa noite, né? Agradecidos a Deus por esse tempo que Ele nos ofereceu, né? De estarmos aqui. Queremos agradecer a presença do nosso irmão. Deus abençoe, Rafael. Seja muito bem-vindo. Que Deus possa ter falado ao seu coração a palavra de Deus e você possa sair daqui fortalecido na fé em Cristo Jesus.